Imagina só encontrar um smartphone novinho, de última geração, perdido no meio de uma floresta. É um objeto totalmente alienígena para quem mora lá. Exata. E a civilização que encontra isso acredita, assim, com certeza absoluta que se trata apenas de uma pedra preta. Uma pedra bem polida, brilhante, sabe? Sim, que serve talvez para refletir a luz do sol ou até como um peso de papel. Ou um enfeite de tenda. Mas a ferramenta inteira, com toda aquela capacidade absurda de processamento, conexão global, acesso a toda a informação do mundo, está bem ali nas mãos deles. Só que a compreensão do que ela realmente faz... A verdadeira função passa totalmente batida, fica invisível. Isso, fica ausente. E essa analogia, resume perfeitamente a nossa imersão profunda de hoje. É o exemplo perfeito de uma limitação de paradigma, né? O objeto físico em si não muda absolutamente nada, mas a lente por onde ele é visto restringe todo o potencial. A ignorância sobre o mecanismo reduz uma tecnologia revolucionária a um enfeite. E é por isso que eu estou tão animada com essa nossa análise de hoje. Porque olhando para a pilha de documentos, anotações e artigos que a gente tem aqui na mesa, a sensação inegável é que a humanidade tem olhado para certos eventos históricos exatamente assim. Como quem olha para um iPhone achando que é uma pedra brilhante. Com certeza, a gente perdeu um manual de instruções original. Pois é. E para ser mais específica, hoje nós vamos dissecar um dos eventos mais famosos da antiguidade. Os 40 dias que o Messias, Yeshua, passou no deserto. Mas, e é importante frisar isso, nós vamos olhar por uma lente completamente diferente da habitual. Totalmente diferente. Nossas fontes hoje formam um cruzamento, assim, bem selvagem de informações. Temos textos gnósticos milenares, tipo a Piste Sofia, os manuscritos de Nag Hammadi, as chaves de Enoch, e tudo isso costurado com princípios de biologia humana e física quântica. Sem falar nas anotações herdadas de uma linhagem familiar, né? Que inclui até relatos muito detalhados de uma experiência de quase morte. Que loucura essa parte, sério. Mas antes da gente mergulhar nisso, a gente precisa estabelecer o tom aqui. Qual é a nossa missão hoje com esses textos? O autor do material deixa isso bem claro. Ele atua como um curador de evidências. Então, o objetivo aqui não é debater dogmas, não é validar instituições religiosas e nem pregar nada. Zero religião, zero dogma. Exato. A missão é dissecar a anatomia do que esses textos chamam de um hack biológico dimensional. É tentar entender, de forma mecânica mesmo, como conceitos antigos de luz e densidade dialogam com a nossa biologia atual. Certo. Então vamos começar a desempacotar isso tudo, porque a tese central das notas é gigantesca. Eles propõem que aquele episódio no deserto não foi tipo um conto moral. Não era sobre resistir a tentações ou só meditar. Não. Foi a execução de um manual de tecnologia biológica na prática. E para entender qualquer hack biológico, a gente precisa olhar para o gatilho, né? O mecanismo de ativação. E o texto aponta o corpo físico sob um estresse controlado, o jejum. Tem uma frase nas notas que nossa guia todo o resto. Diz assim: o jejum não foi fome, foi frequência. Essa frase é brilhante. É a espinha dorsal do argumento fisiológico. O material diz que a privação de alimentos no deserto precisa parar de ser vista como um castigo físico. Ou como uma demonstração de força de vontade para provar alguma coisa. Exatamente. Em vez disso, é uma ferramenta de engenharia interna. O autor argumenta que um jejum prolongado desse nível altera a química do cérebro de forma drástica. O organismo é empurrado muito além daquela sobrevivência básica, sabe? Forçando o corpo a mudar de frequência. Isso, mudando a frequência para acessar funções latentes que ficam ali adormecidas. Tá, mas aí eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Porque, biologicamente falando, faz sentido que passar dias sem comer altere a química do cérebro. A pessoa está morrendo de inanição, o que naturalmente leva a alucinações. Sim. O corpo entra em colapso. Sim. Mas o autor dá um salto gigantesco ao dizer que essa alucinação química não é delírio. Ele chama isso de portal quântico. Como que o texto justifica que isso não é só um cérebro faminto, pregando peças? É aí que entra a biologia avançada.
O autor não nega a reação química, ele se apoia nela. O argumento é que o cérebro humano produz substâncias que funcionam como chaves de acesso. As famosas moléculas endógenas. Exato. E a principal mencionada, a chave de tudo isso, é a molécula de DMT, a dimetiltriptamina. A molécula do espírito. Isso mesmo. O texto afirma que aquele estresse extremo do jejum, somado ao isolamento acústico e visual do deserto, força a glândula pineal a liberar doses massivas de DMT. E a defesa de que isso não é uma simples ilusão está na consistência das experiências relatadas. A chave do DMT, então, rasga o véu da percepção comum. Rasga o véu tridimensional. A molécula funciona não como um gerador de ilusões, mas como um sintonizador biológico, ajustando a nossa antena humana para captar frequências do reino quântico. Frequências que estão sempre ali, mas que os nossos sentidos filtram para a gente conseguir sobreviver no dia a dia. Tipo, focar em caçar o jantar em vez de ver dimensões colidindo, né? Nossa, isso é fascinante. E falando em biologia inusitada, as notas trazem um detalhe sobre onde mais a gente encontra essas ressonâncias no corpo. Eles falam da pineal, claro, mas depois citam ossos e dentes. Como assim dentes? Que chocada com isso. É um dos pontos mais excêntricos das anotações mesmo. O autor explora a propriedade piezoelétrica dos materiais cristalinos. Piezoelétrica, tipo acendedor de fogão? Elétrica através de pressão mecânica. A pineal tem microcristais. Os ossos têm estruturas cristalinas. E o esmalte dos dentes é a substância mais dura e mineralizada do nosso corpo. Caramba! E eles funcionam como antenas. O autor sugere que sim, que essas estruturas funcionam como receptores e transmissores, quase como pequenos cristais de rádio antigos. O corpo inteiro atua como um circuito de ressonância. Mudou a frequência, o corpo todo vibra e sintoniza novas informações. Para tentar explicar como tanta informação quântica cabe na nossa biologia normal, o autor traz uma analogia visual que, confesso, me fez rir. A nanobanana. A famosa nanobanana é uma imagem propositalmente bizarra. Me ajuda a traduzir isso para a galera, porque de início parece ridículo, mas a física por trás é muito boa. A ideia é quebrar a formalidade para explicar compressão de dados. Pensa numa banana comum. Agora imagina que, em nível nanoscópico, cada célula dela contém o equivalente a bibliotecas inteiras de códigos de programação. Como um pendrive biológico. Exatamente. É uma forma orgânica, escondendo uma tecnologia ultracompactada. O texto diz que a nossa química básica é assim. Contém arquivos ocultos que explicam a mecânica da realidade, mas eles estão zipados, comprimidos para economizar energia. E o jejum no deserto descompacta isso? É o processo deliberado de descompactar esse código, elevando a energia do sistema. Faz muito sentido. A lógica interna do texto amarra bem. O jejum é o gatilho, libera o DMT, que é a chave para descompactar, mas isso leva a uma outra grande questão. Se o corpo é o controle e o DMT é o botão de ligar, para qual canal a mente vai? Para onde a consciência vai? E aí as fontes introduzem a dualidade do tempo com os dois cubos. Essa parte é a fundação arquitetônica da gnose que eles apresentam. A gente tem o cubo de quartzo e o cubo de Kairos. O quartzo sendo Cronos, certo. Isso. Cronos é o tempo linear, o tempo cronológico, o relógio que a gente conhece, aquele que desgasta e consome a matéria. O quartzo simboliza a densidade extrema. A nossa realidade física de terceira dimensão é esse cubo de quartzo. Onde as coisas envelhecem e quebram. Exato. A luz aqui desacelera tanto que ela cristaliza, fica dura, governada pela entropia. E do outro lado a gente tem o cubo de Kairos. Na filosofia grega, Kairos é o tempo da oportunidade, um instante eterno, né? Sim, o tempo espiritual. O cubo de Kairos, de acordo com o texto, é puramente luz. Lá, passado, presente e futuro não existem como uma linha. Tudo comprimido no agora. Num único ponto absoluto. E a grande sacada das chaves de Enoch é que esses dois cubos não estão separados no espaço. Eles ocupam exatamente o mesmo lugar. A sobreposição deles é o que o texto chama de Tesseract. O Tesseract. O ponto onde a luz pura de Kairos cruza com a pedra densa do quartzo.
E a implicação prática disso é que o Messias não viajou para fora da Terra. Ele sintonizou a percepção para ver esses dois cubos simultaneamente. Ele enxergava o Tesseract. É aqui que vem a imagem mental que mais me marcou. A tese diz que a matéria física, essa Matrix que a gente toca, não é um bloco maciço. Eles dizem que a matéria é um labirinto esburacado, tipo um queijo suíço gigante. Essa metáfora do queijo suíço é sensacional para unir a gnose antiga com a física quântica. Os nossos sentidos dizem que uma parede é impenetrável. Que é sólida. Mas a ciência já comprovou que os átomos são compostos por mais de 99% de espaço vazio. O que impede a gente de atravessar a parede é só repulsão eletromagnética. É só energia empurrando energia. Exato. O texto pega isso e afirma que, dimensionalmente, o nosso mundo é cheio de furos, túneis e fendas invisíveis. Peraí. Isso quer dizer que o que a gente chama de barreira física é literalmente uma ilusão de ótica. Tipo, uma mente comum vê uma parede de concreto, mas quem opera na frequência de Kairos vê os buracos no queijo? O material defende rigorosamente isso. Navegar por esse queijo suíço exige mapear essas passagens ocultas. Então, quando os textos antigos falam do Messias fazendo travessias impossíveis ou aparecendo do nada, ele não estava usando mágica para quebrar as leis da física. Ele só estava usando os buracos. Ele conhecia a topografia real do espaço, cada túnel oculto desse labirinto material. Quem ajusta a frequência navega por ali sem o atrito da densidade do quartzo. Mas aí a gente esbarra num problema lógico que o texto tenta resolver. Porque não basta saber onde estão os furos. Você não consegue passar um caminhão por um buraco de agulha. E isso nos leva à regra de ouro do manuscrito: mudança de dimensão, mudança de corpo. Essa é a barreira final. Se a sua consciência vai sair da densidade do cubo de quartzo e entrar nas vias expressas do cubo de Kairos, que é a luz pura, o seu veículo precisa ser adaptado. Não dá para ir com a roupa pesada. Tátil de carne. Mas o texto diz que em planos superiores, tipo uma nona dimensão matemática, a forma é puramente informacional e luminosa. Então, o corpo físico que a gente usa todo dia para trabalhar, comer, dormir, é tratado nessas anotações puramente como uma vestimenta, um traje espacial. Uma roupa de mergulho, necessária para aguentar a pressão vibracional da Terra hoje, mas que não é quem você é. E desidentificar dessa roupa é o que explica os milagres, né? Acessando o código-fonte. Exatamente isso, acessando o código-fonte. Quando o operador solta a densidade e acessa o que as chaves de Enoch chamam de Sol central, ele chega na raiz do reino quântico. Lá, a realidade física vira uma tela em branco. Ganha privilégio de administrador na Matrix. Ou o verbo. Ah, no princípio era o verbo. Que o texto traduz como, no princípio, era o código de programação sonoro. Nesse nível fundamental, a matéria é plástica, ela obedece imediatamente. Então, curar alguém ou alterar uma molécula não é magia, é reprogramação acústica. É alternar o queijo suíço de dentro para fora, mudando o elétron na intenção. E nossa, isso me gera uma indignação enorme. Porque pensa bem, se essa gnose profunda de que o corpo é tecnologia, que a matéria tem buracos, que a gente pode acessar o código-fonte, é tão antiga, por que a gente não aprende isso na escola? É a grande questão. Onde esconderam isso? E a resposta do material é genial. Eles ligam a Piste Sophia direto com Hollywood. E essa talvez seja a análise sociológica mais afiada do autor. A informação nunca foi destruída. Ela foi ocultada à vista de todos. Escondida na cara dura. O texto traça um paralelo muito claro entre a gnose antiga e a cultura pop. Eles usam o exemplo dos filmes da Marvel, especificamente o Doutor Estranho e aquele conceito do multiverso da loucura. Eu achei isso incrível nas notas. Ele diz literalmente que o multiverso não é ficção, é gnose simplificada. Doutor Estranho é gnose com efeito especial. Empacotada num filme de super-herói. O sistema pegou o que os sábios escondiam em pergaminhos, o que exigia décadas de iniciação, e transformou em entretenimento de massa. Porque, a melhor forma de esconder um segredo não é censurar. Censura gera curiosidade, as pessoas vão atrás. A melhor tática é botar a verdade numa tela gigante de cinema, lotar de CGI e vender pipoca e chama de fantasia. É um processo cirúrgico de dessensibilização cognitiva.
Você consome visualmente a mecânica quântica, mas o contexto desativa o lado prático. Ninguém vai tentar aplicar um hack biológico com o jejum se acha que portal dimensional é só para vender boneco. A pessoa assiste as dimensões colidindo e quando a luz do cinema acende, ela volta para o cubo de quartzo pesadão, achando que foi só um filme legal. E é contra essa amnésia induzida que entra a figura do autor dessas anotações. E é muito interessante como ele se posiciona. Ele foge totalmente daquele arquétipo de guru. Sim, ele fala: não sou o dono da eternidade, sou o herdeiro da memória. Ele não se coloca como salvador com exclusividade divina. O texto explica que o entendimento dele veio de uma EQM, uma experiência de quase morte, que tirou a consciência dele de Cronos por um tempo. E também dos cadernos do avô e do pai, que faziam parte de uma linhagem que resistiu. Uma linhagem que não se curvou à ilusão do sistema e manteve os manuais vivos. Ele é só o transmissor de uma tecnologia que não tem patente. Até porque a chave está no corpo humano, né? Ninguém pode patentear o DMT que seu próprio cérebro produz. Exato. E sintetizando tudo o que a gente dissecou aqui, a gente foi do jejum não como fome, mas como frequência biológica ativando o DMT. Entendemos os dois cubos, a mudança de corpo para acessar os labirintos na matéria e chegar no código-fonte. Tudo isso disfarçado de filme de Hollywood hoje. E o autor não deixa isso só na teoria. Ele faz um chamado bem prático nas notas. Sim, tem um código de ativação ali no final. A instrução é bem clara. Comente 369 para acessar a aula completa. Usando a famosa tríade do Tesla, o 3, 6 e 9, como uma chave de intenção mesmo. Um gesto simples, um micromovimento físico no mundo de Cronos para sinalizar para o sistema que você quer entender a engrenagem, que você quer a decodificação final. E isso culmina na provocação mais profunda do texto. A grande pergunta que fica no ar é: onde você habita? Em qual dimensão a sua consciência opera no dia a dia? No desgaste de Cronos ou na liberdade quântica de Kairos? É onde você está gastando a sua energia mental. E isso me leva ao pensamento final que eu quero deixar para a galera que acompanha a gente refletir. Porque se o sistema tipo usa Hollywood para esconder essa mecânica de nós, o que mais está rolando? Olha para o Vale do Silício hoje, a obsessão deles em criar mundos de realidade virtual, avatares, inteligência artificial em nuvem, quebrando leis da física. Metaverso e tudo mais. Será que a humanidade, sem perceber, está tentando reconstruir com cabos de fibra ótica e silício uma cópia muito mal feita de uma tecnologia quântica que os nossos próprios corpos já possuíam desde o início? Essa é a grande reflexão. A gente está construindo fora o que a gente esqueceu que tem dentro. Fica aí o questionamento sobre qual Matrix a gente está escolhendo alimentar. Comente 369 e vamos juntos descobrir.